Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui mais uma vez tratar de mais um assunto muito importante com a ajuda do Papai do Céu, se Ele quiser nos ajudar. Vamos hoje aqui para fazer a seguinte pergunta: sacerdotes e reis pagam tributo? Arão dava dízimo? Recebia dízimo? Algum rei em Israel ou seus filhos pagavam impostos? Então são coisas que a gente precisa fazer, essas indagações, porque me parece que infelizmente nós gostamos muito, pelo menos aqui no Brasil, de estar muito repetindo as coisas sem sabermos se é verdade ou não, ou melhor, sem averiguarmos a autenticidade da coisa. Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, que não devemos desprezar as profecias, né? As revelações que surgem aí, as coisas que são faladas, a gente não deve desacreditar. Devemos pôr à prova tudo e reter o bem. Na nossa versão está como examinar, em 1 Tessalonicenses 5, 21. Só que o texto grego fala de dogmatzein, né? Dogmatzein quer dizer testar antes de aprovar. É aquele processo que um ourives faz quando você leva uma peça para vender ao cidadão. Ele faz o teste para depois pesar e dizer o valor. Se ele fizer o teste e não for autêntico, ele manda você jogar fora. Entendeu? O problema é que o povo não lê. Não lê. Quando diz que lê a Bíblia é somente para pescar versículos. Eles apenas passam pela lavagem cerebral dogmática. Quando não é através do medo, aqueles que não estudam apenas frequentam e participam de campanha, passam pela lavagem cerebral, né? O devorador vai dar na sua casa. Se você não der, você não vai prosperar. Sim. Nós somos o que, gente? O que é que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 ao 7? Capítulo 1, versículo 6 a 8. O que é que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 2? Nós somos sacerdócio real. Jesus nos comprou com seu sangue, lá em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 6. Jesus nos comprou com seu sangue para o seu Deus, a fim de que fôssemos sacerdotes e reis. Eu desafio qualquer um de vocês a me mostrar quando foi que Arão deu dízimo. Arão deu dízimo. E para acabar de piorar, ou melhorar na verdade, capítulo 6 e capítulo 7, capítulo 8 de aos Hebreus, especialmente capítulo 9, mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo tem um sacerdócio de um tabernáculo que não é desta criação, não é desta realidade. É superior a uma aliança melhor. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, é só você pausar o vídeo e ler. Diz lá que Melquisedeque tinha um sacerdócio semelhante ao de Cristo. Não é Cristo que tem um sacerdócio semelhante de Melquisedeque. Melquisedeque tinha um sacerdócio semelhante ao de Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. E ele é tão superior que Abraão deu dízimo. Fica claro que Levi, que ainda estava no lombo de Abraão, não havia nascido ainda, nem Isaac tinha nascido ainda, foi sujeito ao dízimo. E ali não está falando acerca de você deve dar ou não, está dizendo da superioridade, primeiro, da aliança, segundo, do sacrifício, terceiro, do sacerdócio. Abraão é tão pequeno perante Jesus
né, como ele fala lá, Abraão, vosso pai, em João capítulo 8, alegrou em ver o vosso dia. Que o próprio Jesus não diz que Abraão é o pai dele. Abraão, vosso pai. Na vossa lei. Já fiz até um vídeo falando sobre isso. Jesus, filho de Davi. E lei de Moisés e mandamento de Cristo. Então, o que é que o escritor aos Hebreus fala lá? Eu vou até aqui logo ler para você ver. Eu já fiz esse vídeo, mas o problema é que o povo não lê. Não lê. Na verdade, não gosta de ler. Principalmente os neopentecostais. Os pentecostais raros que gostam de estudo. E geralmente quando estuda são as matérias que a denominação passa. E a Bíblia só presta para pescar versículo. Olha aqui, gente, o que está escrito. Você lê depois a partir do capítulo 6. Mas eu vou ler aqui o capítulo 7. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando regressava do combate contra os reis e o abençoou. Gente, quem abençoa é a pessoa maior ou menor? Só que a nossa ignorância é tamanha, me desculpe a sinceridade, que a gente não diz, menino, já pediu a bênção a seu avô? Não, a gente diz assim, ó, já deu a bênção a seu avô? Porque a nossa mentalidade é completamente torcida, é completamente ao contrário. Nós temos uma noção das coisas torcida. Esse Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, que é Melech-Tzedek. Meler, rei, Tzedek, justiça. E depois rei de Shalem, né, que traduzido é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Vede, pois, a grandeza deste homem a quem Abraão entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, prestem atenção. Depois de ler esse capítulo 7, vá para o capítulo 3, você que dá dízimo. Né? Ora, Hebreus 7:5. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar dízimo do povo. Que povo é? É da igreja? Que a gente não sabe contextualizar. Primeiro, a carta foi escrita a quem, gente? Hein? A carta fala de quê? Foi escrita para quem e fala de quê? E quem foi que escreveu? Quem era a pessoa? Né? Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, nós somos chamados ao sacerdócio? Entendeu como é que é? Chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo, isto é, de seus irmãos. Algum de vocês aí é judeu? E em segundo lugar, quando essa carta foi escrita, o templo estava de pé ainda? O ministério do templo lá, né? São essas coisas que o povo ignora. Gosta de repetir e não averigua para saber a autenticidade da coisa. Aquele, porém, ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão, ou seja, os demais que não eram sacerdotes. E outra, há uma diferença do sacerdócio arônico e do sacerdócio levítico. Está lá, Números, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 18. Estou dando a síntese da síntese da síntese. Para que você não tenha que ler o livro do Êxodo, do Levítico, todo o livro do Números e Deuteronômio. Estou dando a síntese da síntese da síntese. Leia Números, capítulos 3, capítulo 4 e capítulo 18. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão.
Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, mesmo Abraão, sendo portador das promessas, era menor do que Melquisedeque, de modo que Melquisedeque o abençoou, e não foi Abraão que abençoou Melquisedeque. Né? Aquele, porém, embora não figure em sua genealogia, submeteu Abraão ao seu dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. É fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, os que aqui recebem os dízimos são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E, por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu o dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo. Gente, só Levi poderia receber o dízimo em todo Israel. Nem Arão e seus filhos deveriam receber o dízimo. O único dízimo que Arão recebia era o dízimo dos dízimos, porque os demais levitas não tinham nenhum trabalho, né, de lavoura, de que agrada, essas coisas assim. Eles viviam do dízimo que o povo dava, e esse dízimo ele tirava primeiro tirava o dízimo do dízimo para ser primícia. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 18. E se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 14 e, se eu não estiver enganado, e Números capítulo 18. É só ler, mas não ler uma vez, nem duas, nem três vezes, não. Então, só Levi. Arão não tinha nenhuma autorização de pegar dízimo. Então, se nós somos sacerdotes, nós primeiro não damos porque somos sacerdotes, e segundo, não devemos cobrar porque não tinha essa ordem o sacerdócio arônico. E terceiro, pertencemos a uma nova aliança. Não existe menor nem maior na graça. Isso é coisa da Igreja Católica Apostólica Romana. Doutrinas que o povo que faz as suas denominações usam de acordo com a conveniência. Entendeu? E por assim dizer, na pessoa de Abraão submeteu o dízimo até Levi, que recebe dízimo, pois ele ainda estava nos rins do seu antepassado quando se deu o encontro com Melquisedeque. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo. E aí? É graça ou é lei? Quando convém, aí isso aí é do Antigo Testamento. Quando não convém, não. Isso aí está na graça. Porque pega fora de contextos, texto como lá em Mateus capítulo 23 e como esse daqui. Versículo 11, a parte B. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Arão não recebia dízimo. Segundo, o nosso sacerdócio não é segundo Arão, a ordem de Arão. É só ler, gente. Mudado o sacerdócio, tira o sacerdócio do tabernáculo terrestre, que é figura do verdadeiro, e agora entra o sacerdócio perfeito no santuário original. Entendeu? Mudado o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, da qual membro nenhum se ocupou com o serviço do altar. Ninguém de Judá foi sacerdócio. Se encostasse no santuário ou orasse alguma coisa lá, era morto. Está lá em Números capítulo 3, capítulo 4. É bem conhecido de fato que o nosso Senhor surgiu de Judá, tribo a respeito da qual
Moisés nada diz que se trata do sacerdote. Aí aqui depois você pode ler o resto, que aqui eu quero tratar somente do sacerdócio e do dízimo. É só você ler todo o resto do capítulo 7. Então, gente, Arão nunca deu e nem nunca recolheu dízimo. O único dízimo que Salomão, o que os filhos de Arão recebia, que não era Arão, era os descendentes dele. Nenhum sumo sacerdote faria isso, piorou o sacerdote. Quando o levita recolhia todos os dízimos, ele tirava o dízimo do dízimo como primícia, porque os filhos de Arão só recebiam primícia. É só ler, gente. Entendeu? Agora, vamos lá para Apocalipse capítulo... Não, é número. Vamos para número. Números capítulo 18, que eu já falei aqui, né? Todos os levitas eram sacerdotes, mas só os descendentes de Arão tinham a autoridade de entrar e servir dentro do santuário. É só você ler lá, vou sintetizar para vocês. Vocês têm que ir para 1 Crônicas, capítulo 5, do versículo 27 ao 41, e depois você lê 1 Crônica, todos capítulo 6. Então, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 27 ao 41, capítulo 6, e depois você vai para 1 Crônicas, capítulo 23 ao 26, para você ver em que os levitas serviam, que foi organizado por Davi. Aí você quer saber como era a organização primitiva? É só você ler livro do Números, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, para saber a organização. Vamos lá para Números capítulo 18. Coisa que nós já deveríamos saber de cor e salteado. Vamos lá? Vou ler a partir do versículo 27 do capítulo 17 na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Os israelitas disseram a Moisés: Vede que eis que estamos perdidos, eis que pereceremos, todo aquele que se aproxima da habitação de Deus para fazer oferenda morre, seremos levados à destruição até o último. Então o Senhor disse a Arão: Então disse Deus a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teus pais. Quem é a casa do teu pai? Quem é a casa do pai de Moisés? Leia lá 1 Crônicas, capítulo 5, do versículo 27 ao 41, que você vai saber. Levi, terceiro filho de Leia com Jacó, gera Gerson, Caate e Merali. Caate gera Arã, Hebron, Issar e Uziel. Arã gera Arão, Miriam e Moisés. E Arão é escolhido para ser sacerdote, ele e a descendência. Todos os outros parentes deles passaram a ser auxiliares dele. Isso leva um pouquinho de tempo, é só você ler, reler e fazer um mapa sintético da descendência e do serviço de Arão. É só estudar, gente. Então disse o Senhor a Arão: Tu, teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu, teus filhos contigo levareis o peso das faltas do sacerdote. Faz igualmente junto a ti o teu irmão, a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo do teu antepassado. Sejam eles auxiliares e te sirvam a ti e teus filhos perante a tenda do testemunho. Então, os outros filhos de Levi, que não fosse descendente direto de Arão, seriam auxiliares, trabalhariam externamente na tenda. Está lá em Números 13 e 4. Estou repetindo direto para que você vá lá e examine. Farão o teu serviço de toda a tenda. Não deixem se aproximar dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda da reunião,
por todo o serviço da tenda, e nenhum profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos dos santuários e pelo serviço do altar, para que não haja mais ira contra os israelitas. Eis que escolhi vossos irmãos, o levita, dentre os israelitas. Números 18:6. Eis que escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas, para fazer deles uma doação a vós, títulos de doados, pertence ao Senhor para fazer o serviço da tenda da reunião. Tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais, em tudo que se refere ao altar e em tudo que está atrás do véu. Está vendo aqui a distinção? Depois você vai ler esse capítulo 18 várias vezes até você gravar na sua mente. Contudo, o profano que se aproximar morrerá. O Senhor disse a Arão: eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim, que é diferente do dízimo. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem, eu te dou como parte que te é atribuída, bem como os teus filhos, e isto como oferendas apresentadas. Eis que te pertencerá as coisas santíssimas das oferendas apresentadas, todas as oferendas que me restituíram os israelitas, a título de oração, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício por reparação. São coisas santíssimas que te pertencerão, bem como os teus filhos. Vós vos alimentareis de coisas santíssimas. Era para alimento, gente. Toda pessoa do sexo masculino poderá comer delas, tu a considerarás sagradas. Isto também te pertencerá aquilo que é reservado às oferendas israelitas, tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação. Dou a ti, aos teus filhos e às tuas filhas, como estatuto perpétuo. Tudo que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho, do trigo. Era isso aqui que era parte de Arão, não era dízimo. Essas primícias que oferecem ao Senhor, dou a ti. Todos os primeiros produtos. Por isso que Levi tinha que tirar o dízimo do dízimo como primícia. Como primícia, já que eles não produziam. Todos os primeiros produtos do seu país que trazem ao Senhor te pertencem. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Então, Arão nunca deu oferta. Arão e seus filhos nunca deu dízimo. O nosso sacerdócio, gente, é superior ao de Arão. Por que a gente diminui, fazer essa mentalidade católica de fazer as pessoas, os irmãos, a serem menor do que nós, enquanto o Senhor Jesus diz que todos são irmãos? Essa mentalidade grego-romana, católica romana, de querer diminuir as pessoas e ameaçar para subjugar. Todos são sacerdotes. Todos são iguais, todos são reis, co-herdeiros da herança, mas o monopólio denominacional, copiado do catolicismo romano, a Igreja Católica precisa dos ídolos para interceder, dos santos, e o povo precisa de templo para Deus ouvir sua oração. O elo delas não é Jesus, o elo dela é o templo. Enquanto Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, a mulher samaritana diz lá em João 19: veja o que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que era em Jerusalém que tinha que ajudar. O que foi que Jesus respondeu? Não em Jerusalém e nem neste monte, porque Deus é Espírito. Vamos abrir a nossa mente. Isso será para eles um estatuto perpétuo. Aquele que fizer a aspersão das águas, aí vai aqui. Então isso aqui, gente, é para a lei, para aqueles que estão debaixo da lei de Moisés. Gálatas capítulo 3. Acho que já está muito grande esse vídeo. Se não der tempo, você lê aí Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 15 e o capítulo 3. Só lendo, gente, a escritura. Não é somente frequentar, ficar ouvindo música e mensagens em cima de temas. Que a gente não deve acreditar e nem desacreditar em nada. A gente deve ouvir e examinar, fazer que nem os bereanos. Só em Bereia o povo foi diariamente. Paulo pregava, ele ia averiguar.
Pregava e era averiguado. Todos os dias averiguava. Isso é a prudência, para você não estar edificando a sua casa, a sua vida, entendeu? A sua fé em cima de areia. Gálatas capítulo 2, a partir do 15, diz assim: nós somos judeus de nascimentos e não pecadores da gentilidade. Isso aqui é ironia, viu? Sabendo, entretanto, que o homem não é justificado pelas obras provenientes da lei, mas proveniente da fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Eu tenho uns vídeos aí que botam aí, obras da lei, ou obras da lei, ou justiça da fé, um negócio desse aí. Entra no meu canal aí embaixo, no nome Charles, não, se você ver, obras da lei, alguma coisa que eu não lembro. Então nós cremos que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras provenientes da lei, porque pelas obras provenientes da lei ninguém será justificado. E se procurando ser justificado em Cristo, nós também somos revelados pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volta a edificar o que destruir, então sim eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, pela lei todos que aceitam Jesus e são batizados, são sepultados com Cristo, morreu. E se morreu, a lei não tem mais nenhum poder, né? De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Fui crucificado junto a Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu à toa. Ó Gálatas imbecis, que vos fascinou a vós, antes cujos olhos de quem foi delineado os traços de Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós: foi pelas obras provenientes da lei que recebeste o Espírito, ou pela adesão da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais na carne? Dá dízimo, meu filho, guardar sábado, tem que acabou na carne. Foi em vão que experimentei tão grandes coisas, se é que tem sido em vão? Aquele que vos concede o Espírito opera milagre entre vós, faz pelas obras provenientes da lei ou pela adesão à fé? Foi assim que Abraão creu, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Prevendo que Deus justificaria o gentio pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações. Já existia a lei? Eu vou postar um vídeo aí embaixo aí que eu pago. A lei vinda ou surgida, ou seja, a lei foi gerada 430 anos depois de Abraão, lá no Monte Sinai. Tem muita gente, a lei de Deus é eterna, a lei já existe nada, a lei surgiu 430 anos depois de Deus ter feito a promessa e dada a circuncisão. Até a circuncisão, pessoal, foi dada a Abraão depois que ele creu. Não foi antes, foi depois, como selo da promessa. Gálatas 3,6. Foi assim que Abraão creu em Deus, e isto foi levado em conta. Sabei, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Prevendo que Deus justificaria o gentio pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão a boa nova: em ti serão abençoados todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Dízimo vem da onde, gente? E por quê e para quê? Pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Se você quer dar dízimo, então tem que guardar sábado, fazer circuncisão, participar da Páscoa, ir lá para Jerusalém, entre outras coisas. É tudo, gente. É o pacote completo. Viu? Leia Romanos capítulo 3, 4, 5, 6 e 7. Entendeu? E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é de fé, mas quem pratica estas coisas, por ela viverá. Ou seja, se você quer ficar na lei, você vai viver sob o regime da lei, mas se você transgredir, não terá misericórdia.
É como um pré-empregado e o filho do dono do patrão, que também é empregado na empresa. Se o empregado, que é mero empregado, roubar, ele vai ser demitido, justa causa. Mas se o filho do dono roubar, ele vai ser demitido, tirado da empresa. Mas aí o patrão pode ver se ele vai tirar a herança dele ou se somente vai tirar o emprego. Aí às vezes ele é demitido, mas continua herdeiro. Mas um mero empregado não. Então, ora, a lei não é de fé, mas quem pratica essas coisas viverá por ela. Entendeu como é que é? Você não tem direito à salvação, mas você vai viver no regime da lei e ter só os benefícios da lei, não o benefício da fé, que é a vida eterna. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Jesus Cristo se estenda, a bênção de Abraão se estenda a todos os gentios, e para que pela fé recebêssemos o prometido. Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém pode validar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência, não diz aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas como a um só, a tua descendência, que é o Cristo. Ora, eu digo, uma lei vinda. O problema é que aqui está só vir. Só que no grego está ginomai. Ginomai quer dizer surgir, nascer, vir a existir. Então, correto aqui seria aqui. Ora, uma lei que veio a existir 430 anos depois não invalida um testamento anterior. A lei que nasceu 438 anos depois de Deus ter feito a promessa e dado a circuncisão como selo, não invalida o testamento anterior que foi feito com Abraão, o concerto, a aliança, a promessa, legitimamente feita por Deus de modo a tornar nula, porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou Abraão, assim a nós também, gente. Mas se quiser continuar dando dízimo, é problema seu. Por que então a lei? A lei foi acrescentada para que se manifestasse as transgressões. O povo era cativo, gente. Tem que pegar o contexto panorâmico. O povo era cativo. Era escravo a uma nação que tinha os costumes estranhos. E Deus agora arranca o povo escravo, que não era povo, para fazer povo. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Vocês nem nação era. Deus vos escolheu, não porque vocês eram uma grande nação, porque nem nação você escolheu por causa do muito amor que vos amou. Assim escolheu vocês e vossos pais. Um povo que Deus disse: olha, quando vocês andarem por aí e forem defecar, vocês têm que ter uma pá para enterrar. Olha, vocês não devem pegar a madrasta de vocês. Olha, você não deve pegar a enteada de vocês. Vocês não devem pegar homem, deitar com homem. Costume no Egito. Vocês não devem deitar com animal. Para isso que veio a lei. Foi acrescentada para que se manifestasse, para mostrar o que era errado. As transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Então, a lei e os profetas profetizaram até João. Olha, por que então a lei foi acrescentada? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Por que então a lei foi acrescentada? Para que se manifestasse as transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjo pela mão de mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então a lei é contra as promessas de modo nenhum, pois se fosse dada uma lei capaz de comunicar a vida, então se realmente a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa feita em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Antes que chegasse a fé, nós, no caso os judeus, eram guardados sob a tutela da lei, e aí vai outras coisas que você tem que ler. Mas leia e releia várias vezes. Entendeu? Aqui já tá bom que o vídeo já está grande. Então, gente, Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes, nunca deram nem receberam dízimo. E ele foi colocado em condição privilegiada por Deus dos demais israelitas, só que nós não.
Todos nós temos os mesmos privilégios na graça, em Cristo. Lei, dízimo, é coisa do catolicismo romano, entendeu? É só você pesquisar o concílio em que foi instituído o dízimo, para controlar as pessoas e enriquecer o Vaticano. E essas pessoas querem dízimos e oferta, não para investir em pessoas, porque Deus mandou construir pessoas, não templos. Mateus 28, versículo 19 e 20. E Efésios capítulos 2, versículo 19 ao 21, como 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6. Amém? Deus abençoe. Eu vou parar porque está fazendo uma zoada aqui terrível, para não ficar muito barulho aí no vídeo. O vídeo já está longo. Amém? A paz de Cristo. Estudem, gente, em nome de Jesus.